Olá, muito bom dia para você, muito bom sábado. Que bom que você está com a gente, ou continuou com a gente até esse momento. Nós iremos abrir a palavra de Deus, agora chegou o momento da gente estudar um pouquinho a palavra de Deus, entender um pouco mais sobre o que Deus tem para nós neste sábado. Esse sábado é um sábado festivo, um sábado de celebração. Apesar do mundo estar como está, né? Apesar de todas as situações que nós estamos vivendo nesses últimos dias aí, não é fácil, eu sei, não está sendo fácil para ninguém. Eu acho que é uma situação que a gente não esperava, né? Ninguém de nós esperávamos aí o que está acontecendo, mas precisamos ser fortes, precisamos nos fortalecer, né? Nós, como membros de uma comunidade, como irmãos que somos, e estamos aqui nesse sábado de Páscoa para talvez aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, talvez aprender um pouco mais sobre o que é que significa essa Páscoa. E antes de iniciar, eu queria orar com você, fazer uma oração, para que Deus nos abençoe agora durante a abertura da sua palavra. Senhor, nosso Pai, nosso Rei, obrigado, meu Deus, por mais esse sábado que o Senhor nos concede, um sábado diferente de outros, porque nesse sábado é um sábado que a gente comemora a Páscoa, é um sábado que a gente comemora e relembra muita coisa, muita história que tem nas Escrituras, muitas histórias, até as nossas próprias histórias, e muito mais do que isso, nos relembramos do sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Nos abençoa agora nesse estudo que nós iremos fazer da Tua Palavra. Fica com todos que estão em casa, nos assistindo, ou em qualquer lugar do mundo. É isso que nós te pedimos. Em nome, por amor de Jesus, amém. Bom, como vocês perceberam aí na historinha das crianças, né, e a gente alinhou as duas coisas aí, né, vamos fazer basicamente agora um sermão, né, parecido ali com o que foi a historinha das crianças, né. E vocês perceberam ali que, na historinha ali das crianças que você viu, que a Natália, ela começou a história assim, falando lá dos primórdios, né, lá do povo, do Egito, basicamente de como começou essa coisa de Páscoa, né? E hoje eu queria dividir em basicamente três partes do sermão. A gente vai falar de Páscoa, esse é o nosso tema, e eu queria dividir ele em três dimensões. A primeira dimensão que a gente vai falar sobre a Páscoa é a dimensão do passado. O que a Páscoa significa ou significou no passado. A segunda dimensão, eu queria falar o que a Páscoa significa para o presente, para hoje. E a terceira dimensão, o que a Páscoa significa para o futuro. Então, a gente vai perceber hoje, pelas Escrituras, que a Páscoa existe essas três dimensões, né? E são três dimensões importantíssimas que elas se complementam. Então, a gente vai perceber, e vamos aqui, eu sei que você está aí no feriado em casa, você não pôde viajar, você não pôde acampar, você não pôde fazer muita coisa, mas hoje eu vou querer dar uma viajada com vocês aqui, tá? Vamos viajar lá para os tempos antigos, nós iremos abrir alguns versos aqui, e eu quero que vocês agora imaginem, né? Usem agora a sua imaginação para imaginar essas descrições que a gente vai fazer aqui durante esse sermão. Então, já para a gente começar, eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês. Se vocês não têm ainda a Bíblia no celular, eu peço que vocês baixem o aplicativo da nossa igreja. O aplicativo lá está lá na App Store. Infelizmente ainda a gente só tem para dispositivos da Apple, mas já nós estamos testando já o aplicativo para o Android também. Baixa o nosso aplicativo, lá vai ter a Bíblia, você pode abrir a Bíblia pelo aplicativo, você pode acompanhar a live, pode ver todas as programações dentro desse aplicativo, um aplicativo muito legal, então eu aconselho você que não baixou ainda a baixar esse aplicativo, tá? E eu queria que vocês abrissem aí no livro de Êxodo. Então, o livro de Êxodo no capítulo 1, no verso 1. Esse vai ser o nosso primeiro verso. Então, abra aí, Êxodo, capítulo 1, verso 1. E aqui você vai perceber uma coisa interessante. Vamos ler comigo aqui. São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Aí ele vai falar o nome da família aí, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim. Aí ele vai, Dan, Naphtali, etc, 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 etc.
E aí no verso 7, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Olha que interessante. Na maioria dos livros do Antigo Testamento, eles começam com alguma ação, alguém fazendo alguma coisa. Só que esse livro de Êxodo é um livro especial, porque ele começa não com uma ação, mas com uma descrição. Vocês percebem que esse comecinho aqui, você percebe que ele está relembrando alguma coisa e mostrando você a família, está mostrando aqui os filhos, de quando eles entraram com Jacó no Egito e tal. E aqui começa a aparecer na nossa cabeça, talvez, uma imagem do que foi o livro de Gênesis. Ele mostra aqui a descendência e a gente começa a lembrar o livro de Gênesis, começa a lembrar dos personagens que a gente encontra no livro de Gênesis. E a gente chega no livro de Êxodo. E no verso 11, olha que interessante. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. E aí aqui vocês percebem que o povo de Israel, e esse povo agora está ali no Egito. E a gente percebe que, ele fala aqui também, né? De José, que trabalhou no Egito. Vocês lembram da história de José do Egito? Lá de Gênesis você vai lembrar da história de José, de como ele foi um bom governante, como ele atuou ali no governo egípcio, etc. e tal. Mas aqui a gente percebe que esse novo governo do Egito já não conhecia mais José, no verso 8, né? Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. E ele disse ao povo, etc. e tal. E ele já não sabia quem era José. E aqui a gente percebe que o povo agora começa a ser afligido. E a gente acabou de ler aqui. O povo agora começa a ser afligido. O povo agora começa a ser oprimido. E é uma opressão que é uma opressão não suave, mas algo muito severo, o povo. E aí o que acontece? Automaticamente a gente se lembra de uma promessa que Deus fez lá no capítulo 15 de Gênesis. Vamos lá, vamos viajar. Capítulo 15 de Gênesis, todos vocês abram aí. Capítulo 15 de Gênesis, o próprio Deus prometeu algo para Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Olha que interessante. Verso 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você, Abraão, vai voltar junto para os seus pais e será sepultado na boa velhice. Aqui a gente percebe que Deus prometeu a Abraão uma terra. E aqui, nesse capítulo 15, é quando Deus entra em aliança com Abraão e promete a Abraão descendência e promete a Abraão terra. E fala assim: Abraão, você está vendo esse céu com todas essas estrelas aí, a sua descendência vai ser basicamente assim. A gente não vai conseguir nem contar direito. Mas, antes do povo receber a terra, inclusive você não vai nem ver isso, Abraão. Você vai morrer e vai descer as terras junto com seu pai, sua mãe, etc. e tal. Mas o povo, essa descendência que eu te prometi, vai ser reduzida à escravidão. 400 anos. E depois desses 400 anos eu vou libertar esse povo. Então, esse basicamente é o contexto que a gente encontra lá em Êxodo. Êxodo começa a falar dessa opressão do povo e a narrativa ela vai num crescendo e essa opressão aumentando, até que o próprio Deus, e vocês conhecem a história, chama alguém e diz assim: você vai ser um instrumento de libertação para o povo. E esse alguém quem é? Vocês sabem muito bem. Moisés, né? E Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, agora você vai chegar lá para o faraó e você vai dizer assim: Deus vai libertar o povo. E aí Moisés não queria muito ser essa pessoa, né? De trazer essas boas novas, entre aspas, né? Para o faraó, etc. e tal. E vocês lembram das pragas, da primeira, da segunda, e as pragas foram acontecendo, e cada uma pior que outra, até chegar na 10ª praga, que foi a praga mais pesada de todas, né? E vocês lembram dessa praga? Se não lembram, eu vou relembrar vocês aqui. Uma praga que
acabaria com a vida de todos os primogênitos. A não ser que a casa colocasse algo em cima das portas, dos umbrais das portas. Um sangue de um cordeiro. E aí agora vamos lá para Êxodo no capítulo 12. Que aí Deus vai mostrar ao povo como que os primogênitos não morreriam nessa praga. E aí ele institui algo aqui no capítulo 12, que é chamado de Páscoa. No inglês, Passover, que significa passar sobre, né? No hebraico, Pesach, que significa passar sobre. Vamos dar uma lida aqui. Eu sei que você está em casa, sentado aí no seu sofá, na sua poltrona, não sei. Você está com tempo, então vamos aí abrir Êxodo capítulo 12. Vamos ler aqui uma parte interessante desse capítulo. Começando aí no verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês, para vocês, será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, e nas casas que o comerem. E aí naquela noite, esse mesmo cordeiro, vocês vão comer a carne assada do cordeiro no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, vocês queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito, e eu tirarei a vida na terra do Egito de todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aí vamos lá no verso 14, é um verso muito importante, capítulo 12, verso 14, diz assim: este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia, para sempre será estatuto perpétuo. Olha a cena. Vocês entenderam? Vocês ouviram? Vocês vão pegar um cordeiro. Esse cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro. Um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, sem defeito nenhum. Vão pegar o sangue desse cordeiro, vão passar nos umbrais das portas. E depois disso vocês vão assar o cordeiro. E vão comer esse cordeiro com um pão sem fermento e com ervas amargas. E todo esse processo vai ser como um memorial. Vai ser como uma memória. Para quando? Para sempre. Vocês vão celebrar de geração em geração um estatuto perpétuo. Ou seja, essa Páscoa será comemorada para sempre. Um estatuto perpétuo. Bom, aqui você já pode perceber que não é talvez uma cena muito bonita, né? Você pensa em todo o processo aí do que está acontecendo aqui, você percebe que não é uma cena muito bonita. Primeiro, que eles não vão comer só a parte, digamos, comestível do cordeiro, né? Eles vão comer coisa também que não é muito interessante comer, a cabeça do cordeiro, né? Então, assim, a gente percebe que não é uma coisa muito interessante de comer. E, além disso, eles vão comer junto com um pão sem fermento e ervas amargas. E aqui existe essa simbologia, uma simbologia fantástica, né? E vamos tentar entender um pouco do que significa isso aqui. Primeiro, Deus fala: vocês vão fazer isso para vocês se lembrarem. E aqui está uma característica primeira dessa dimensão do passado. A Páscoa é para nós nos lembrarmos de algo que já aconteceu. A Páscoa é para nós nos lembrarmos do passado. Toda vez que vocês comerem essa Páscoa, vocês vão se lembrar. Lembrar de quê? De uma coisa que não era tão boa. De uma coisa que, às vezes, causa
enjoo, que era o quê? Na escravidão. Numa coisa que não era boa para o povo, era péssima, que é a escravidão. Então vocês vão comer o quê? Ervas amargas. Por quê? Porque nem tudo são flores. Às vezes, quando a gente passa por alguma situação ruim na vida, às vezes a gente pensa desse jeito, assim, a última coisa que eu quero lembrar é dessa situação. Já aconteceu alguma com você? A última coisa que eu quero lembrar é dessa situação ruim que aconteceu comigo. Só o que a Bíblia mostra pra gente é que, mesmo as situações ruins da nossa vida, é necessário a gente lembrar. Não foi um cordeiro assado no fogo, com bastante tempero, com uma coisa bem saborosa, não. Você vai comer do cordeiro, mas vão ter também ervas amargas. Porque vocês vão ter esses dois aspectos para lembrar. O primeiro aspecto é o aspecto ruim. É um aspecto que não desce na garganta, né? É uma coisa ruim. Mas você não vai se prender nesse aspecto. Porque existe outro aspecto. É o aspecto bom. Então você não se lembra só das coisas ruins. Muito pelo contrário. Você vê as coisas ruins e vê o que Deus fez por você no passado. Que são as coisas boas. Outro aspecto interessante dessa primeira Páscoa que foi comemorada aqui é que eles iriam comer, mas eles iam comer como? Sandálias vestidas, todos arrumados, pronto para o quê? Pronto para sair. E o próprio texto fala aqui, né? Comam depressa. Então você já imagina a cena. Todo mundo ali reunido na mesa, ali nas famílias ali, né? E aí todo mundo já vestido, todo mundo pronto, como se vai para a igreja hoje, todo bonitinho assim, né? Todo mundo pronto ali, comendo com pressa. Por quê? Porque eles sabiam que alguma coisa ia acontecer ali depois. E o que aconteceria ali depois? Eles iam ser libertos. Olha que interessante. Comam esse cordeiro, mas comam ele com pressa. Não é para você ficar pensando, não. Coma o cordeiro, mas saiba que você tem que comer com pressa, porque a liberdade e o livramento se aproximam. Então, esse exercício que Deus faz com o povo de Israel ali naquele momento é para que eles se choquem por um momento, mas também que eles fiquem satisfeitos por um momento, porque eles sabiam que a libertação se aproximava. E isso é muito interessante, porque essa libertação é uma libertação que iria mexer com todo o povo. Imagine, 400 anos de escravidão. E depois desses 400 anos de escravidão, o povo iria ser liberto. Mas basicamente o povo não sabia mais ou menos o que ia fazer, né? Porque imagina um povo de 400 anos sendo oprimido, sendo escravizado. E depois de toda essa opressão, agora eles seriam livres. Então eles não sabiam o que esperar depois daquela noite ali. Mas aquela noite passa. E o povo realmente é livre. E ali começa a peregrinação do povo de Israel. E enquanto eles peregrinavam, enquanto eles saíam do Egito para ir em direção à terra prometida, eles deveriam continuar comemorando a Páscoa normalmente. Porque eles estavam comemorando a libertação. Páscoa é algo que faz nós nos lembrarmos. Quando a gente comemora a Páscoa, a gente não comemora apenas uma época boa de feriado, de chocolate, né, e de ovos de Páscoa, e que é uma época que ninguém trabalha, todo mundo viaja, faz isso, aquilo, tal, etc. Mas a Páscoa, ela é um memorial. Então, toda vez que a gente comemora a Páscoa, nós temos que lembrar desse memorial. E que memorial é esse? O memorial da libertação. Aí você pode pensar, mas isso aqui é para o povo de Israel, né? Isso aqui Deus instituiu lá para o povo e não foi para nós hoje, etc. Né? Tal. Você pode usar talvez esse argumento, né? Só que a própria Bíblia é clara, né? Quando ele fala, isso aqui vai acontecer durante a eternidade. Vocês precisam continuar fazendo isso. Porque quando eu lembro do que aconteceu com o povo de Israel, eu tenho que lembrar também que o povo de Israel não foi um povo só separado, desconectado de toda a humanidade. Quando eu lembro da história do povo, de libertação do povo, eu preciso me conectar com essa história. Você, hoje aqui, século 21, não nasceu no vácuo. Você, hoje aqui no século 21, que se diz cristão ou religioso, a sua fé, ela não veio do nada. Veio por causa de algo, veio por causa de alguém, veio por causa da memória. Se você hoje confia em Deus, se você hoje acredita no Cristo, se você hoje comemora a Páscoa, é porque você está intimamente conectado com essa primeira história que a gente está vendo aqui.
A memória é algo muito importante, um aspecto essencial da Páscoa. Nós precisamos entender que essa memória está intimamente conectada conosco. Nós não estamos soltos na história. Nós somos intimamente conectados. Nós estamos intimamente conectados com essa história. Esse dia é um dia que é um memorial, é uma lembrança. Você vai reunir a família, você vai contar o que aconteceu naquele dia para todos os seus filhos, para todo mundo que está reunido ali com você. E eu queria abrir novamente com você um verso aí. Abra para mim, por favor, Êxodo, no capítulo 2. No capítulo 2, no verso 24. Capítulo 2, verso 24. Diz assim: Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Numa tradução um pouco mais literal, que eu acho muito bonita, diz assim, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e conheceu Deus a situação. Deus ouve, Deus lembra, Deus vê e Deus conhece. E essa lembrança de Deus, quando diz que Deus se lembrou do povo de Israel, não foi porque Deus tinha esquecido do povo de Israel. Toda vez o verbo zahar, quando é falado sobre esse verbo e o sujeito é Deus, sempre está atrelado a uma ação. Então, lembrar para Deus é você agir. Toda vez que Deus se lembra, não é porque ele se esquece, é porque ele age. E aqui Deus resolveu agir, libertar o povo. E o povo foi liberto. E vocês conhecem a história, né? O povo foi liberto. Passaram pelo Mar Vermelho. Continuaram a peregrinação ali pelo Egito, e vocês lembram muito bem da história. E quantos milagres Deus fez para o povo ali no Egito. Água amarga, água ruim se transformar em água boa, o maná, as codornizes, a coluna de fogo na noite e a nuvem atrapalhando o sol ali, para não pegar muito sol ali. Vocês lembram de todos esses milagres. E Deus continuou fazendo milagres ali para o povo, para que o povo se lembrasse sempre desse Deus que resolveu agir para o povo. E hoje nós, quando comemoramos a Páscoa, nós precisamos lembrar também dessas histórias. Lembrar do que Deus fez com o povo lá atrás. Porque Ele fez com o povo lá atrás, mas Ele faz conosco também. Lembre agora aí dos livramentos que Deus já concedeu para você. Lembre dos milagres que Deus já fez na sua vida. Páscoa é para isso, para você lembrar. Lembre dos milagres que Deus já fez na vida do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia. Lembre das coisas que Deus já fez na sua vida. Lembre das situações que você já passou na vida. Algumas foram muito boas, mas outras não, né? Mas é importante a gente lembrar dessas coisas ruins também. Não para que a gente reviva essas coisas ruins, mas para que a gente se lembre delas e que a gente não queira que elas aconteçam novamente com a gente. Nada a gente tem que temer em relação ao futuro, a menos que nós nos esqueçamos como Deus tem conduzido nós no presente e conduzido o povo no passado. A escritora Ellen White fala isso, né? A gente não precisa ter medo do futuro ou ter medo do presente, porque a gente tem um poder de quê? De lembrar das coisas. A gente tem um poder de lembrar do que Deus fez no passado, do que Deus fez com o povo de Israel, do que Deus fez na história da minha família, no que Deus fez comigo e no que Deus ainda vai fazer. A Páscoa é você relembrar o passado. A Páscoa é você relembrar as ações de Deus no passado. E depois que você relembra as ações de Deus no passado, e a gente vai agora para a segunda dimensão da Páscoa, que é o presente. O que é que a Páscoa, ao eu relembrar todas as coisas do passado, o que é que a Páscoa impacta na minha vida hoje, no presente, de como eu estou vivendo? Vamos lá novamente para o povo de Israel. Vamos abrir um texto aí bastante conhecido para vocês aí, com certeza. Êxodo capítulo 20, todo mundo sabe de cor, né? Êxodo capítulo 20, então abra comigo aí. Êxodo capítulo 20, já no verso 1, diz assim, 21. Então Deus falou todas estas palavras, que os famosos 10 mandamentos, né?
E olha como começa. Não sei se vocês lembravam disso, mas olha como começa o capítulo 20. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha que interessante. Na cultura judaica, o primeiro mandamento é esse aqui. Mas às vezes a gente esquece, né? A gente vai sempre para as leis, né? Para os estatutos. Mas antes de vir todas essas leis, todos esses estatutos, Deus lembra ao povo. Lembra o quê? Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor que te tirei da casa da servidão. E por causa desse livramento, se vocês quiserem continuar livres, vocês precisam seguir os meus conselhos. E os meus conselhos são esses aqui. Esses são os meus estatutos. E aí ele fala sobre os 10 mandamentos. Só que interessante, olha que interessante. Lá em Deuteronômio, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24, verso 10, depois a gente faz e lê o verso 18. Verso 10. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor, para que durma no seu manto e abençoe você. E isso será para você um ato de justiça diante do Senhor seu Deus. Olha o verso 14. Não oprima o empregado, o pobre, o necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e seja culpado de pecado. E aí você, nessa parte aqui do Deuteronômio, praticamente está repetindo o que a gente começou a ver lá em Êxodo capítulo 20. Ele repete os 10 mandamentos e depois que ele repete os 10 mandamentos, ele fala dessas leis aqui. Só que o que é interessante nisso aqui? No verso 18. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso, lhes ordeno que façam assim. Esses textos aqui de Deuteronômio, que eles falam de justiça social, no trato que a gente precisa ter com os mais humildes, com o pobre, com a viúva e com o órfão, esses textos aqui são extremamente inovadores em toda a cultura do Antigo Oriente Médio. Em toda a literatura que a gente encontra do Antigo Oriente Médio, extra-bíblica, vê essas leis de justiça social. Você não vê essas leis que são extremamente diferentes de todas as outras. Deus dá essas leis para o povo. Você tem um escravo, você tem um servo, você vai libertar esse servo, e você não vai libertar esse servo depois de um tempo e jogar ele, você vai repartir as suas coisas com esse servo. As terras você vai repartir com ele. Quando alguém pegar uma coisa emprestada de você, não entre na casa dele. Deixa ele trazer a coisa. Se for pobre, você devolve a ele no final do dia. São coisas extremamente inovadoras, que a gente pode até achar que isso aqui é injustiça, né? Só que isso aqui é bíblico. E por que a gente precisa fazer isso? E por que o povo precisava fazer isso? E Deus lembra ao povo: porque vocês foram escravos e eu libertei vocês. O povo de Israel se torna um instrumento de libertação, porque Deus os libertou primeiro. A salvação que Deus concede ao povo é algo que eles precisam também conceder aos outros. Nós somos e precisamos ser memória do que Deus fez por nós no passado. Precisamos ser a memória viva do que Deus fez no passado por nós. Nós somos e precisamos ser instrumentos de libertação. Trazer libertação, trazer justiça, trazer amor às pessoas que precisam, que estão aí fora precisando. E eu acho que talvez esse seja o tempo mais propício de a gente fazer isso, né? Olhar para as pessoas e trazer libertação para elas. É por isso que o presente e como influencia a Páscoa no nosso presente é tão importante. Porque precisamos ser instrumentos de libertação de algo que Deus fez conosco aonde? No passado. Nós fomos escravos, mas hoje nós somos livres. Mas o tempo passou, né, e a nossa viagem continua aqui, e a gente chega agora no
no Novo Testamento. Outras Páscoas são ditas aqui na Bíblia, né, no Antigo Testamento, Páscoas bastante interessantes, a de Salomão, por exemplo, é uma Páscoa muito interessante. Mas vamos lá para o Novo Testamento, porque nosso tempo está acabando aqui, né? A gente podia ver mais alguns textos aqui, mas não vai dar muito tempo, mas a gente continua, quem sabe, em outra oportunidade. No Novo Testamento acontece uma coisa interessante, e eu queria que vocês abrissem lá em Lucas. Novo Testamento, em Lucas. Por favor, abra sua Bíblia aí, se você está com a Bíblia. E aqui eu quero vir para a última dimensão da Páscoa, que é a dimensão futura. A dimensão futura. Lucas, no capítulo 17, no verso 20. Todos abriram aí? Lucas 17, no verso 20. Diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou ele está lá. Mas ele fala o quê? O reino de Deus está entre vocês. E é com esse verso que eu quero abrir essa última parte. Elie Wiesel, que foi um escritor que ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, ele escreveu bastante sobre o Holocausto, ele foi um sobrevivente de Auschwitz, e ele escreveu bastante livros sobre Auschwitz, a vivência dele ali dentro dos campos de concentração, e são livros assim, bastante pesados mesmo, né? Ele descreve com riqueza de detalhes muito interessante e muito grande, né? E basicamente esse foi o tema da sua vida, né? Ele morreu recentemente, e ele escreveu bastante livros sobre o Holocausto, sobre as coisas que aconteciam lá, etc. E tal. E aí teve um dia que ele foi entrevistado, né? E alguém perguntou para ele, né? Não é doloroso para você ficar lembrando dessas coisas, né? Lembrando e matutando isso, e escrevendo, e revisitando o passado, de tanta morte, de tanta desgraça, tanto sofrimento? E a resposta dele é muito interessante. Ele fala assim, ó: nós lembramos de Auschwitz e tudo que simboliza Auschwitz, porque acreditamos que, apesar do passado e dos seus horrores, o mundo é digno de salvação. E salvação só pode ser achada na memória. Nós só podemos achar salvação na memória. Acessar a história anterior é a gente agir hoje no presente, mas é pensar também no futuro. Os sobreviventes do Holocausto, né, e vários deles, dos relatos deles, eles alertam hoje o que aconteceu ontem, para que as coisas não se repitam amanhã. E existe uma ironia muito interessante nessa celebração da Páscoa. Eu queria mais uma vez abrir com vocês Mateus capítulo 26. Abrir a Bíblia com vocês mais uma vez, capítulo 26. Existe uma ironia muito interessante. A gente viu a primeira Páscoa, né, ali no Êxodo, e agora a gente vai ver aqui a Páscoa celebrada por Jesus. Capítulo 26. E olha que interessante, que tem tudo a ver com essa dimensão de futuro. Capítulo 26, no verso 26. Enquanto comiam a Páscoa, né? E todo aquele ritual que a gente já viu ali atrás, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo isso a vocês, que desta hora em diante, eu nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Não sei se vocês perceberam aí essa ironia fina que a gente encontra na primeira Páscoa que foi celebrada e nessa Páscoa aqui celebrada por Jesus e os discípulos. Vocês perceberam alguma coisa estranha nela? Não. A primeira Páscoa ela foi celebrada por algo que ainda não tinha acontecido. Por algo que iria acontecer quando? No futuro. Eles não tinham sido libertos do Egito ainda. Eles não tinham nem ideia de como é que isso ia acontecer. Mas eles estavam comemorando algo que ainda não tinha acontecido. Vocês percebem isso? Eles estavam celebrando a Páscoa em algo que
não aconteceu ainda. E aqui Jesus, que é onde esse conceito de Páscoa ele se amplia e atinge um clímax, Jesus ele ressignifica toda essa carga do passado da Páscoa, porque ele é o clímax, ele é o ápice, e ele fala assim, todos aqueles símbolos que a gente fazia, eles estavam direcionados a mim. E o próprio Jesus fala, isso aqui é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue. Só o que estava acontecendo? Jesus estava celebrando a Páscoa com eles, dizendo que era o corpo e o sangue dele, mas Jesus ainda não tinha morrido. O povo foi liberto da escravidão do Egito. E aqui Jesus fala, vocês agora não vão ser apenas libertos da escravidão do Egito, vocês vão ser libertos do pecado também. Jesus ele ressignifica tudo. Ele diz, a libertação que eu concedo a vocês é uma libertação muito maior do que qualquer pessoa ou qualquer cordeiro pode conceder. Jesus, ele é o clímax da Páscoa. E os discípulos estavam ali e parece que eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo. Jesus fala, e eu não vou mais comer a Páscoa até naquele dia, quando eu comer a Páscoa de novo com vocês no reino de meu Pai. Eles estavam celebrando algo que não aconteceu. E esse aqui é o ingrediente essencial também de toda a Páscoa. Qual é? A fé. É um ingrediente essencial. A Páscoa não é só você lembrar, não é só você agir, mas é você também acreditar. Acreditar que existe uma Páscoa que vai suprir e vai ser maior do que todas essas Páscoas. A Páscoa que nós iremos celebrar com Cristo no reino dos céus. Os discípulos não estavam entendendo muito bem, mas eles estavam celebrando a Páscoa. Eles estavam celebrando o próprio Cristo. E o Cristo, eu abri essa última sessão com vocês, diz o reino de Deus é um reino de Deus que ele já está entre vocês, mas ele não está totalmente ainda. É o paradoxo, né? É o já, a gente consegue viver o reino de Deus, porque Deus morreu por cada um de nós. Mas o não ainda, não conseguimos viver em sua plenitude. Já, mas não ainda. E esse ingrediente é o ingrediente que eu quero que você se concentre agora. O ingrediente da fé, o ingrediente da expectativa, o ingrediente da esperança. A gente pode, às vezes, ter muito mais ervas amargas, né? Do que um cordeiro assado na nossa vida, podemos dizer assim, né? Muito mais situações ruins do que situações boas na nossa vida. Muita coisa ruim pode ter acontecido com você até esse momento. E eu digo que é importante você lembrar delas. Mas eu digo para você, se você tiver esperança, e se você enxergar essa Páscoa com uma expectativa superior, você vai comemorar uma Páscoa que vai ser muito superior a todas essas que já passaram. A memória é para a gente lembrar da libertação do povo do Egito, mas da libertação que Cristo concedeu a cada um de nós. Ele morre não só por uma pessoa, não só pelos discípulos, mas ele morre por todos, por mim, por você. Por isso que nós estamos dentro dessa mesma história. Vivemos nesse mesmo mundo, por isso que a história está toda conectada. Nós estamos livres, mas ainda não totalmente. E eu quero que essa esperança no seu coração, de que um dia nós iremos celebrar a Páscoa com Deus, onde vai estar em um mundo, no reino dele, que não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver miséria, não vai haver vírus, não vai haver tristeza. É por essa Páscoa que nós precisamos esperar, precisamos ansiar. Por isso que eu digo que a Páscoa tem essa dimensão do futuro também. O futuro é importantíssimo na celebração da Páscoa, porque nós queremos que aconteça a libertação total. E essa libertação, ela irá acontecer um dia. Celebramos a Páscoa hoje, pensando em algo que vai acontecer no futuro, que é algo que vai acontecer amanhã, exatamente como aconteceu com o povo de Israel. Que nós comemoremos essa Páscoa lembrando do passado. E que as coisas que aconteceram no passado façam-nos agir no presente como instrumentos de libertação para o povo. E que também que essa Páscoa seja uma Páscoa que nós tenhamos a esperança, a fé de que algo irá acontecer também no futuro. E no final de toda a Páscoa, na tradição judaica, eles recitam uma frase, né? E a frase é Leshanah Raba'ah B'Yerushalayim, que significa ano que vem, Jerusalém. Esse significa essa frase. E eles terminam a Páscoa se abraçando, comemorando e dizendo Leshanah Raba'ah B'Yerushalayim, ano que vem, Jerusalém, porque eles estão comemorando a Páscoa hoje, querendo que a próxima Páscoa seja comemorada
no reino de Deus, na Nova Jerusalém. Por enquanto a gente está peregrinando. Por enquanto a gente está no deserto, Deus fazendo os milagres, agindo, mas Ele nos prometeu uma terra, uma nova terra, a terra prometida, a Nova Jerusalém. Que isso preencha o seu coração hoje. Você pode estar sofrendo, pode estar angustiado, pode estar com dor, mas que isso preencha o seu coração, de que um dia, no futuro, Deus vai cumprir as suas promessas. Ele cumpriu no passado, Ele cumpre no presente e com certeza Ele cumprirá no futuro. Que Deus abençoe vocês. Ano que vem, eu espero do fundo do meu coração que a gente comemore a Páscoa na Nova Jerusalém. Deus abençoe vocês. Um ótimo sábado para vocês. Só relembrando aqui, às 5 horas, o nosso programa Bela História. Se tiver aí em casa, conecte-se aí conosco que no Instagram, no perfil da EAS de Sydney, que nós iremos participar juntos ali, tá bom? Deus abençoe vocês. Teremos um último louvor. Depois nós encerraremos com uma oração.